Boa noite, ouvintes. Voltamos então, após a transmissão do programa Entre Dois Mundos, dando início então ao nosso programa Evangelho no Lar. Prece de abertura. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, Jesus divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro, fiel e prudente. Faze o divino modelo através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Assim seja. Pois então, damos início ao Evangelho. Martinha, você tem o tema? Sim, nós temos o tema, Paulo. Nós vamos fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, 17. Sede perfeitos. E será o item 8, a virtude. De François Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot, Paris, 1863. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E tem o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso, e muitos outros não muito conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem
que se coloca como um modelo e se gaba de suas próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude com ostentação esconde muitas vezes uma multidão de pequenas mesquinharias e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila por essa única razão todo o mérito efetivo que possa ter. Mas o que direi daquele que dá valor em parecer aquilo que não é? Compreendo muito bem que o homem que faz o bem sinta no fundo do coração uma satisfação íntima, mas uma vez que essa satisfação se exteriorize para provocar elogios, degenera em amor próprio. Vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não façais nunca uma tolice dessas. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas advirto, mais vale poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente e será pela humildade que deverão um dia redimir-se. Todo o Evangelho é uma lição de amor, nós já sabemos. Mas cada uma que nós lemos emociona e toca os corações. E quando nós falamos então da virtude, a primeira frase que tu lestes, né, Regina? A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Aqui o Cristo está nos mostrando, está nos dizendo que a virtude, ela é a que está em evidência, sempre estará em evidência nas qualidades do homem de bem. E aí traz aqui para nós que ser bom, ser caritativo, laborioso, né, modesto. Então são essas qualidades, umas das qualidades que o homem de bem deve granjear na sua vida, trazer para a sua vida. Mas nós, como falávamos, né, no programa, nós estamos numa condição ainda de sermos enfermos moralmente. Nós todos os dias trabalhamos nos esforçando para atenuar as nossas falhas, rever essas virtudes que estão em nós, porque nós temos a semente de amor do nosso Pai, então todas as virtudes elas estão conosco, mas elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser regadas e cuidadas para serem transformadas, então, numa lavoura que nós poderemos colher e apreciar e viver essa colheita toda que nós faremos. Mais dias, menos dias, né? Mas quando nós vamos buscar, então, essa virtude e que nós conseguimos ela, por menor que ela seja, né, Regina? Por pequena, o alcance que nós já tenhamos de alguma delas, nós temos que lembrar também que o Evangelho alerta para a ostentação. Que não é algo positivo, que não é bom, que não faz bem e que é um vício. Então, se de um lado eu alcancei uma virtude e eu estou feliz com ela, a felicidade tem que ficar comigo. Eu tenho que usufruir dessa felicidade, esse contentamento, aumentando ainda mais as minhas virtudes, mas não propagando ela para o mundo, porque aí ela deixará de ser uma virtude e se transformará num vício que se chama orgulho. E nós precisamos, então, como diz o Evangelho, tomar cuidado para não fazer um estandarte desta virtude, transformando, então, num alarde e nos colocando nessa posição superior aos nossos irmãos, porque algo de bom eu fiz, que eu considero que é algo grandioso. Mas eu gosto, às vezes, de trazer um exemplo da balança. Então, lembremos de uma balança nas nossas vidas, onde eu tenho já uma virtude sendo desenvolvida,
engatinhando, e do outro lado, no prato desta balança, eu acabei por ter muitos vícios, né? E essas enfermidades morais, eu acabei propagando esta virtude, esse bem, essa atitude nobre que eu fiz, que eu agi, né? Eu fui caridosa, eu fui laboriosa, eu fui boa, eu fui modesta, enfim. E eu resolvi aí contar para meia dúzia de pessoas. Toda a virtude que eu tinha conquistado, por menor que fosse, que ela estava acima no prato, ela foi lá para baixo. E esse meu vício, essa minha ação errônea e imperfeita, fez com que o meu prato, então, pendesse para baixo. Isso. De nada adiantou. Se perdeu. Tu trouxe os exemplos aqui, né, dessas entidades, esses espíritos iluminados, que grandes feitos fizeram em nome do amor e que foram conhecidos e que são conhecidos no mundo, mas conhecidos especialmente por Deus. De Deus. Aí eu lembrei que nós também temos uma passagem do Evangelho muito bacana que diz que no final que eu quero dizer, na nossa vida, aqui no desencarne, no plano espiritual, será eu e Deus. Não será eu e tu e Deus. Não será eu, tu e o Paulo e Deus. Não, será eu e Deus. Então é neste momento que a balança da minha vida vai pender para um lado ou para o outro. Não existirá uma plateia, não existirá um grupo que irá me aplaudir e dizer, olha, que virtude, que virtuosa, dar parabéns, né? Fogos, fazer o estandarte todo. Não, tolice, é mera ilusão. Como diria Joana de Ângeles, mera ilusão. Expressão bonita e que tem tudo a ver com o nosso Evangelho. E aí, quando então o homem, na sua ignorância, se identifica como um ser virtuoso e se deixa levar e ir saciando a sua sede de ser nobre e virtuoso perante aos outros, ele acaba esquecendo completamente de todo o bem que ele poderia estar fazendo e desenvolvendo com o pouco que ele já adquiriu. E ele acaba perdendo tudo naquela tolice daquele momento dele. Daquele deslumbre, né? Daquele deslumbre. Que ele achou que fosse o detentor, né? De palmas, como você disse. Né? Que nada é nosso, tudo é emprestado. Usufrutuários que somos, como também nós já sabemos, e que nós só vamos ter uma virtude bem compreendida quando nós a praticarmos e desenvolvermos, começando de nós para o outro. Então, tolice a minha também achar que eu estou sendo virtuoso com o outro e propagar isto, porque eu não desenvolvi ainda a virtude. Pensemos assim. Tenho atitudes nobres, mas quero que os outros saibam das minhas atitudes nobres. Mas eu não percebi que a virtude não foi desenvolvida. Mão direita não faz. A mão direita, exato, né, Paulo? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E aí, a verdadeira virtude, ela está consagrada no amor do nosso Pai, que está isenta dessa vaidade, desse orgulho, dessa prepotência. Porque quando, então, nós acabamos evidenciando essas virtudes, nós acabamos perdendo a oportunidade, desvalorizando, como disse o Evangelho, né, Regina, das mais belas qualidades que ali poderiam ser desenvolvidas e trabalhadas. E o Evangelho disse, não imiteis o homem que se apresenta como modelo. Não? Falamos, né? Devemos imitar, né? Imitar Cristo, né? Que é o nosso guia e modelo. Guia e modelo. Nem seria imitar, é apreender. Seguir os seus passos. A seguir os seus ensinamentos. Porque Ele é o farol das nossas vidas. E Ele veio falar dessas virtudes para nós há tanto tempo. E aí, quando nós temos, então, a ostentação, não somos mais um ser virtuoso como achávamos, mas na nossa mente, na nossa cabeça, nós ainda somos, né? E aí nós acabamos, então, ostentando. Se perdeu qualquer coisa de nobre que poderia estar se desenvolvendo.
E aí nós voltamos para aquela torpeza odiosa e covarde que o Evangelho está nos dizendo. Então, em princípio, o homem que se exalta, né, que se ergue, e que ergue então para si uma estátua das suas virtudes, das suas próprias virtudes, ele acaba anulando, o Evangelho está nos dizendo, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Olha o cuidado que nós temos que ter. Então, o Evangelho está nos alertando, está nos avisando. Nós precisamos ter a virtude como uma graça, como algo sincero, que já veio lá dos Espíritos sinceros nos dizendo, Isso. de luz. E então, na questão 893 do Livro dos Espíritos, nós lemos que a mais meritória de todas as virtudes é a caridade. E a caridade, já diz tudo, né? Para termos a caridade, temos que ser humildes, primeiramente. E enquanto não formos humildes, não seremos esse homem virtuoso. Não seremos esse homem virtuoso. Esse homem de bem que o Evangelho quer. E aí, né, Regina, quando o Evangelho nos diz que mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho, é a caridade agindo. Eu, então, serei esse ser caridoso, porque aí eu não quero abraçar o mundo, eu quero ter alcançado tudo plenamente agora. Eu sei que pela minha pequenez eu tenho que ir galgando pouco a pouco, mas o pouco que eu alcançar será grandioso. Então aí sim estará a minha vitória. Esse é o grande mal da humanidade, como disse o Evangelho. Então, meus amigos, a mensagem diz que pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido, e pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Pensando nisso, nós deixamos a mensagem de amor do Evangelho sobre a virtude e que cada um de nós possa, agora, junto com a prece, continuarmos nessa reflexão da noite. E eu convido os irmãos, então, e os amigos para colocarem, então, a sua água para fluidificar e junto à prece do Mestre e dos nossos amigos espirituais, eu convido a todos. Prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, Tu nos traz o Evangelho de amor, Tu nos oferece a reflexão contínua do que fazer, de como proceder nesta jornada. Não nos abandone, seja a luz no nosso caminho. Tu és a caridade e o amor, nós bem sabemos, mas a pequenez que me assola não me permite perceber muitas vezes que Tu me oferece todos os dias essas oportunidades. E eu, no meu orgulho, na minha soberba, estou me perdendo e vou me perdendo. Mas eu sei que, como necessitado nesse caminho, Tu é a luz e o farol, Tu é o guia e o modelo, e o meu Pai é amor e misericórdia. Então, sabemos que não estamos sozinhos e podemos trilhar este caminho com fé e perseverança, reconhecendo as falhas e os erros, reconhecendo os equívocos da jornada, mas também conscientes de que precisamos recomeçar imediatamente sobre o sol do novo mundo, sobre o sol do nosso Mestre Jesus. Fiquemos todos envolvidos nessa luz e nesse amor, na certeza de que podemos recomeçar todos os dias perante a luz do Mestre Jesus. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Estamos então encerrando mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a companhia de todos os ouvintes. Esperamos poder estar com vocês novamente na próxima quinta-feira. Fiquem agora com a programação normal da Rádio Web Recordações. A todos uma boa noite.